Olá! Você está no canal Descobrindo e hoje vamos descobrir uma exclusividade brasileira, pertencente principalmente ao Nordeste do país. Se interessou, se acomode aí e curta o vídeo. Para começar, vamos entender o que são biomas. De acordo com Rodolfo Alves Pena, biomas são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Geralmente são definidos ou delimitados de acordo com a vegetação principal que os compõe. Em alguns casos, o bioma é delimitado obedecendo a outros critérios, como o clima, os tipos de solos, entre outros. Alguns exemplos de biomas terrestres são florestas tropicais úmidas, florestas tropicais secas, tundras, desertos, savanas e montanhas. Esses biomas podem englobar outros biomas menores que fazem parte deles. No Brasil, por exemplo, o bioma cerrado faz parte do bioma das savanas. O bioma da Amazônia faz parte da floresta tropical. Mas hoje vamos falar de um bioma presente somente aqui, no Brasil, que compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. Caatinga. Localizado nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e também a faixa norte de Minas Gerais. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca ou mata branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. O clima que compreende a região é o tropical semiárido, que é marcado por longos períodos de estiagem, ou seja, sem chuvas. As temperaturas são geralmente elevadas, com média de 27 graus Celsius, podendo ainda ultrapassar os 32 graus Celsius. A Caatinga não é homogênea, possui uma variedade de vegetações classificadas como fitofisionomias. São elas: Caatinga arbórea. É a verdadeira caatinga dos índios tupi. Florestas altas com árvores que chegam a 20 metros de altura, que na estação chuvosa formam uma copa contínua e uma mata sombreada em seu interior. Caatinga arbustiva. Ocorre em áreas mais baixas e planas, com árvores de menor porte de até 8 metros de altura, associadas a cactáceas como o xique-xique, o faixeiro e bromélias como a macambira e o croatá. Mata seca. Floresta que ocorre nas encostas e topos das serras e chapadas. As árvores dessa mata perdem as folhas em menor proporção durante a seca. Carrasco. Vegetação que só ocorre a oeste de Chapada da Ibiapaba e ao sul da Chapada do Araripe, com arbustos de caules finos, tortuosos e emaranhados, difíceis de penetrar. A hidrografia da região compreendida pelo bioma Caatinga apresenta rios que são, em sua maioria, intermitentes ou temporários. Isso é, rios que correm apenas no período das chuvas e que secam durante a estação da seca. Os dois rios perenes mais conhecidos desse bioma são o Rio São Francisco e o Parnaíba. Devido às irregularidades do regime hídrico da Caatinga, com chuvas concentradas em apenas um período do ano, a vegetação desse bioma desenvolveu uma série de características e adaptações para permitir a sua sobrevivência. Essas características são chamadas de xeromorfismo e é a condição mais marcante da vegetação de Caatinga. Espécies cactáceas como mandacaru, faixeiro, xique-xique, coroa de frade, entre outras, apresentam folhas transformadas em espinhos, evitando dessa forma a perda excessiva de água através da transpiração. Tal modificação também constitui uma defesa contra animais que poderiam utilizar essas plantas como alimento. Plantas como a embiratânia possuem o caule verde com células clorofiladas que permitem à planta continuar realizando fotossíntese e produzindo nutrientes mesmo depois de perder as folhas. Outra forma de adaptação é as folhas serem pequenas e cobertas por uma espécie de cera na parte mais externa, formando uma camada impermeável que dificulta ou impede a perda de água. O período de floração também é diferenciado e como as chuvas na Caatinga não iniciam na mesma época, a floração e produção de frutos variam de local para local e de planta para planta.
As flores são geralmente pequenas e têm o período reduzido de floração e produção de sementes, antes que o teor da umidade caia excessivamente e lhes cause danos. As espécies da caatinga desenvolveram um sistema complexo de raízes formando um emaranhado tão grande ou maior que os galhos da própria copa da planta. O desenvolvimento de raízes tuberosas, uma espécie de batata que armazena água e nutrientes, possibilita que a planta sobreviva ao período seco. Algumas espécies possuem o caule suculento que também é capaz de armazenar água e nutrientes. A fauna de caatinga abriga um grande número de espécies, mas sem dúvidas a mais famosa é a asa branca, eternizada na música de Luiz Gonzaga. Outros exemplos de animais são a cutia, o gambá, o preá, o veado catingueiro, o tatu-peba, gatos selvagens e uma variedade de insetos que exercem grande importância para o bioma. Entre as espécies que habitam a caatinga e estão ameaçadas de extinção, podemos citar a ararinha azul, o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, o cachorro do mato, a águia cinzenta, o lobo-guará, entre outros. Muitas espécies de animais apresentam estruturas de proteção, como uma couraça que diminui a perda de água por transpiração e protege o corpo dos animais das estruturas vegetativas locais. No caso das aves, elas migram para regiões mais úmidas como estratégia para sobreviver ao período mais seco. Já os mamíferos e répteis buscam regiões mais úmidas da caatinga, no geral, áreas próximas das fontes de água, e também zonas de maior altitude, em razão do microclima desses locais, mais ameno e úmido. As principais causas de degradação desse bioma são o desmatamento, a pecuária extensiva, a prática de queimadas e a produção de lenha. Mesmo sendo um bioma tão rico e diverso, menos de 10% da caatinga são de áreas de conservação ambiental. O bioma carece de políticas de conservação, sendo na atualidade um dos mais ameaçados do Brasil. Não vá embora ainda! Se você nunca ouviu falar da fruta olho do dragão, vai querer ver o vídeo 5 frutas exóticas. Se você curtiu, se inscreva no canal que o próximo vídeo será excepcional.